a transmissão aqui, o link pro YouTube. Vocês estão me ouvindo direito ou não? Agora tá legal, agora tá Tá, legal. então vamos lá, eu vou falar novamente aqui. Eu estava agradecendo aos convidados, tá? E a gente tem uma pauta, para a gente não se perder nos assuntos, que a questão do licenciamento ela é bem ampla, né? Então a gente colocou aqui um roteiro, onde basicamente são três perguntas ou três temas comuns para os três representantes aqui poderem falar um pouquinho para a gente. Estão dizendo que tá com eco. Tem algum de vocês que está na caixa de som? Ou não? Não consegui ouvir, Fernando. Ah, entendi. Só um minutinho aqui. Oi. Estão ouvindo? Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Eduardo, a gente começa com você, se possível, tá? A gente conversou basicamente. Então, queria que você se apresentasse e depois para a gente desse um panorama geral. Como você pode trazer essa percepção da ANM para a gente nesses temas aqui? Basicamente, é como a agência vê o estado do Pará no cenário atual, ao assumir a liderança que nós tivemos no ano passado na produção de minérios no país, tá? Também de antemão já adianto a segunda pergunta, que seria como que a agência vê a estrutura atual e todo o contexto do licenciamento ambiental em relação ao licenciamento mineral no Pará. Como é que são as interfaces, o que pode melhorar no seu ponto de vista? E por fim, como é que a agência lidou e vem lidando com os acidentes ambientais? É basicamente o que a gente pode focar em barragens e coisas do tipo, tá? De início seriam esses três temas, depois a gente volta a conversar. Fique à vontade. Beleza, obrigado pelo convite, uma oportunidade de fazer esses aqui em relação aos assuntos da agência. E até para começar, apresentando, não sei se você sabe, eu sou coincidência, mas eu sou engenheiro ambiental, de formação acadêmica. Eu sou especialista ambiental, na Universidade do Pará, mestrado em geologia e também em gestão empresarial, MBA e tal, mas interessante até o tema, mas vindo da área de capitalidade, na verdade, tanto quanto trabalhei na Vale e antes disso também, eu quase 10 anos trabalho na Vale. Eu fui gerente de ambiente, tratei diretamente de licenciamento, junto aí até com a Shirley e com a equipe de licenciamento. Então, primeiro, uma das coisas que é muito interessante, o pessoal está escutando muito eco ainda, é isso? Vamos fazer mais um teste aí. Eu mutei aqui, vamos ver se está dando certo. Melhorou? Agora. Beleza. Então é isso mesmo. Bom, tem uma coisa que muita gente não sabe, eu até era um dos que não sabia antes de entrar na agência, né? Por mais que eu tenha trabalhado com mineração, mas a maior expertise minha era realmente na abertura de mina, né? Trabalhei no S11D, no Salobo, concepção de projetos. Então, a parte, principalmente de direito minerário, coisas que é o dia a dia da agência, é uma coisa que realmente foi uma grande novidade para mim. E eu pasmei que realmente aqui dentro não tem nenhum tipo de análise ambiental do processo minerário. Aqui é uma análise meramente e totalmente econômica. Então, a gente faz análise do melhor aproveitamento da parte ambiental. Então, eu acho que isso, para botar um pano de fundo, que isso realmente pode estar na cabeça de algumas pessoas, até porque a gente não tem equipe para isso. Um grande problema que a gente tem em relação a isso a agência hoje está passando por um enfrentamento de um encolhimento de servidores muito grande. Nossa faixa etária média de servidor é de 54 anos de idade. A gente tem um levantamento que até no final de 2022 nós vamos perder 44% da nossa força de trabalho, que é em torno aí de 750.
Então, não tem previsão de concurso, a gente está tentando negociar bastante com o governo federal para ver como a gente consegue melhorar isso em relação, ou através de um concurso temporário até, enfim, é uma situação bem drástica. E a nossa parte ambiental, a nossa visão até exatamente é desvencilhamento disso. Não sei se vocês acompanham, mas na semana passada nós fizemos uma deliberação na reunião pública da diretoria colegiada, onde a gente faz, para a guia de utilização, né, que foi o primeiro instrumento, a gente não exige mais que um licenciamento prévio, porque isso trava demais o processo minerário. A gente tem uma quantidade enorme de processos que estão paralisados porque não tem um licenciamento ambiental. Aí eu cito PLG, é um dos grandes, por exemplo, aí Itaituba, a gente tem mais de 2.000 processos totalmente analisados que poderiam estar aptos, só que não tem a licença ambiental. Então, a nossa visão é exatamente isso. Eu consigo emitir uma guia de utilização, né, essa deliberação que fizemos na semana passada foi sobre guia de utilização, onde, logicamente, a pessoa tem que ter o seu licenciamento ambiental, mas ele não precisa ficar preso dentro da agência, ou seja, a guia ela vai sair. Quando ele conseguir o licenciamento ambiental, ele informa a gente, e ele já pensa, a guia vai ter a mesma validade de 1 ano, 2 anos, mas ela conta a validade a partir da data do licenciamento ambiental. Então isso vai ser uma forma da gente destravar muitos processos aqui dentro, e o minerador não precisa aguardar 2 vezes, porque ele aguarda hoje um para depois aguardar no outro. Ele vai poder conseguir realmente correr mais paralelo e com certeza tirando alguns tempos disso. E uma das outras coisas que eu faço essa análise, que eu achava muito equivocada ter esse par e passo, por mais que a mineração, na grande maioria, realmente são uma atividade de grandes impactos ambientais, porque a mineração seria diferente de outras atividades econômicas, como um restaurante, como um salão de beleza, como uma própria indústria. Porque todas elas têm... Eu tenho a minha regulação, no caso do restaurante, por exemplo, do Anvisa da vida, e eu tenho o meu licença ambiental municipal da mesma forma. Se a pessoa tirar a nossa guia e de má fé fizer uma extração sem licenciamento, ele vai ser punido com todo o rigor da lei. Então, essa é uma grande forma de a gente destravar muitos processos, e, logicamente, cada um no seu quadrado. A nossa análise econômica, a parte ambiental é a parte ambiental, seja municipal, federal ou estadual. Então, acho que isso é um primeiro plano de fundo que eu gostaria de botar, tendo um pouco dessa visão da agência com relação ao aspecto ambiental. Segundo, aí eu vou falar um pouco já da minha experiência na área de sustentabilidade, de conhecer os processos da SEMAS. Eu vejo que a SEMAS está muito avançada em relação a outros estados. Tá? Agora que a gente tem eu estou tendo uma visão mais nacional, tem muitos estados que estão muito travados, que têm licenciamentos extremamente complexos. Usando até o exemplo da guia, o Pará é um que, para uma guia de utilização, o que é uma guia, né? Nesse caso, não todo mundo saiba. Guia, eu vou fazer um teste de rocha, um teste de prova, posso usar guia para fazer alavancagem do meu investimento, para vender algum material, para fazer um caixa, né? E também a guia tem utilizado, e eu, de certa forma, somos, de certa forma, convenientes com isso, que a guias tem sido utilizado para meio que usurpar, para ficar no lugar da portaria de lavra, que são processos que estão demorando demais. Então a gente vai revisar isso. As portarias de lavra vão ser cada vez mais curtas, principalmente agora com a era digital que nós estamos entrando. Então a guia tem um propósito que ela está sendo um pouco desvirtuado por uma necessidade do mercado, porque senão, se a gente for aguardar portaria de lavra que tomam 10 anos, vai todo mundo morrer de fome, lógico. Então a gente tem ciência disso e a gente vai revisar isso. Então a SEMAS muito sabiamente fez um licenciamento expresso, ou seja, um licenciamento mais simplificado, onde você tem a oportunidade de ter uma guia de uma forma mais rápida, que não seria um licenciamento convencional, né? LP, LI, LO. E em alguns estados, como Rio de Janeiro, para uma guia de utilização de 10 toneladas, eu mesmo ia rima para um licenciamento de 1 milhão de toneladas. Então isso acaba travando o estado do Rio de Janeiro em relação a isso. E aí eu vejo que o Pará acaba andando na frente em relação a isso. Conheço bem a equipe da Shirley, como disse, já trabalhei
em 2 momentos, né? Já trabalhei como governo, né? Minha gestão passada fui secretário de mineração aí do estado, e também trabalhei do outro lado da mesa quando era Vale, também conheço bastante a equipe deles. Então, realmente, a equipe da SEMA é uma equipe brilhante, eles têm total conhecimento da área, eles tratam muito bem os mineradores, eles fazem reuniões de alinhamento. Isso é uma coisa que não é comum em todo o estado também, pelo que eu tenho visto, principalmente até em órgão federal, né? O IBAMA às vezes tem uma restrição muito grande de ter esse elo com o regulado, com o minerador. Então, eu creio que a SEMA realmente está muito bem em relação a isso. E mesmo lá em Brasília, aqui em Brasília, eu tenho visto alguns avanços aí, tenho conversado com o secretário Rodolfo, entrando em algumas pegadas digitais e algumas pegadas remotas, com metas e tal. É muito interessante o trabalho que tem sido feito aí. O que eu poderia botar ainda para acrescentar nessa conversa em relação ao licenciamento numa esfera nacional, a gente tem tido muito alinhamento com o IBAMA em relação a licenciamentos para também destravar o setor mineral. O Jonatas, que é o diretor de licenciamento do IBAMA, é um cara realmente, eu gostei muito, conheci ele recentemente, há um mês e meio atrás. Ele tem uma cabeça muito boa relacionada à desburocratização. Então, muito das revisões normativas que a agência está fazendo é baseado na lei da liberdade econômica, onde um dos primeiros princípios é a boa-fé do empreendedor. Então, como a gente está nessa trava de servidores, muitas coisas que a gente está fazendo, a gente vai facilitar, né, entre aspas, a gente facilita a entrada para fazer um monitoramento mais certo. Que isso era um dos grandes problemas do NPM. Eu demorava muito tempo fazendo a portaria de lavra e não conseguia também nem fiscalizar. Então isso não ajuda em nenhum dos lados. Então agora com a era digital vai ser muita coisa sendo feita autodeclaratória, com sistemas cruzados, imagem de satélite. Então a gente vai bater muito nessa tecla e focar o nosso esforço humano e mais sistemas no monitoramento. O IBAMA está indo muito no mesmo viés. Então, o IBAMA vai fazer uma classificação de risco das atividades ambientais, onde eles já botaram na mesa para a gente, nós vamos ajudar eles a graduar os riscos das atividades minerárias, para eles fazerem como se fosse um manual de esfera nacional, para não ocorrer isso que eu como eu dei exemplo. No Pará eu faço um licenciamento simplificado, e a mesma coisa no Rio de Janeiro é um EIA-RIMA. Então isso acaba dando uma isonomia para o licenciamento em nível nacional. Então, o IBAMA realmente está com uma ideia muito forte de que queriam concluir isso já agora, até nesse primeiro semestre. A gente vai. E uma outra coisa boa também em relação à parte mineral e ambiental, a gente fez um contrato agora no início da pandemia, né, por coincidência, em março, a gente fez um contrato com a OCDE. A OCDE vai fazer uma revisão de todo o nosso estoque regulatório junto com a gente. E aí a OCDE vai trazer, logicamente, a expertise internacional dela, né, se espelhando no Chile, no Canadá, na Austrália, né, foram orientações de países mineradores que nós fizemos, e vão fazer uma desburocratização e uma simplificação de toda a nossa regulação baseado nas experiências internacionais. E quando a gente mencionou com eles, esse time da OCDE, quem está liderando é um mexicano, o Emanuel, ele gostou muito dessa aproximação que a gente fez com o IBAMA. E ele propôs gratuitamente de também rever os normativos do IBAMA em relação à mineração. Então a gente conseguiu incluir isso no projeto, não estava mapeado, realmente foi muito boa essa decisão, a gente tomou tem 20 dias atrás. Então a OCDE também vai nos ajudar nessa questão no quesito ambiental, que a gente mapeou isso como uma das grandes travas para o bem do setor mineral. Então, acho que para não delongar muito a gente entrar na conversa, eu acho que tem muita informação que eu acabei de dar, que são realmente de Brumadinho, de Mariana, que são as mortes e tal, é uma coisa que sai um pouco do nosso aspecto. Nosso aspecto ele é realmente mineral. A gente fez uma resolução 13 que trata a questão da descaracterização, isso já está no nosso mapeamento. As principais barragens que estão já tem um cronograma de descaracterização, não são cronogramas curtos, exatamente para não proporcionar mais risco à sociedade, tanto da forma social quanto da forma ambiental.
Então, realmente, a descaracterização tem que ser feita de uma forma bem cautelosa e monitorada. Seria isso, primeira fala. Beleza, obrigado, Eduardo. Eu queria só aproveitar que... Não, acho que aqui tá ok, o pessoal não falou nada não. Talvez seja no seu retorno aí que dê. Aqui o pessoal tá ok, a transmissão tá ok. Voltou. Acho que deu uma falhada, mas voltou. Eu queria aproveitar que ainda agora a gente estava com problema de eco e reforçar o agradecimento que eu havia feito. Nós somos da Associação do Paraense aqui, né, dos profissionais de engenharia ambiental, onde a gente quer inserir esse debate na pauta dessa Semana do Meio Ambiente. E também eu acho que é importante eu voltar com aquele discurso que o engenheiro ambiental está em todas as etapas, ele está nos órgãos ambientais, como secretários municipais, nos órgãos fiscalizadores, ele também está como consultor, ele está como membro das empresas, enfim. Tá? E como pesquisador também, como ONG, enfim, a gente vê engenharia ambiental inserindo em todo o contexto. Eduardo, eu queria te agradecer, depois a gente volta para o nosso debate, tá? Eu queria agradecer também a presença da Shirley, ela é a representante da SEMAS aqui. Shirley, se você puder desmutar já o seu aí, eu já vou deixar pronto para você falar aqui. Então, queria que você se apresentasse, né? Quem não sabe também, eu já trabalhei com a Shirley, trabalhei no S11D antes do Eduardo chegar, então já interagi com esse pessoal aqui de alguma forma, profissionalmente. Então, amiga, vou te chamar de amiga porque nós somos amigos, eu trabalhei muito tempo lá com você, queria que você se apresentasse, falasse tecnicamente, né, desse momento, quais são os desafios que a gente tem para o licenciamento ambiental na mineração, tá? E como que a SEMAS vem lidando com esses acidentes ambientais, como é que a gente pode tirar lições aprendidas, tá? Sobre o que vem acontecendo aqui, tá? Muito obrigado de antemão pela sua presença aqui, mas fique à vontade para comentar. Bernardo, eu não estava cortando muito o teu áudio. Ah, pois não. Agora deu para escutar. Bem, questão de desafio do licenciamento das atividades minerárias, eu acredito que seja particularmente os mesmos desafios que os outros órgãos do país como um todo enfrentam, né? A gente tem poucos analistas, né? A tão característica rotatividade que a gente enfrenta, né? Quando a gente começa a preparar um analista, quando ele começa a entrar ter o entendimento da dinâmica minerária, do licenciamento de atividades minerárias, que ele fica pronto, né? O contrato dele acaba. Então, isso é digamos que seja um desafio que a gente enfrenta, né? O baixo número de servidores, né? E essa rotatividade. Então, o que a gente, frente a esse desafio, o que a gente tenta fazer para tentar amenizar essa situação, né? A gente estabeleceu dentro da coordenação de mineração a padronização, né, dos pareceres, não só de LP, de LI, de LO, como de barragens. Isso tira um pouco, né, a subjetividade, o achismo, né, isso é muito complicado porque na análise de licenciamento não existe um checklist, atuando e vai preenchendo, né, então é muito a análise de cada um. Claro que a gente tem que respeitar, né, a particularidade de cada análise, de cada servidor, mas a gente conseguindo padronizar o que uma análise de LI precisa trazer, o que uma análise de LO precisa trazer, uma análise de licença de instalação de uma barragem, por exemplo. Então, isso conseguiu fazer com que a gente consiga atender com um pouco mais de celeridade. Esse foi um avanço muito grande que a gente conseguiu, então, para todos os títulos que a gente precisa emitir, por exemplo, uma barragem, desde a sua LP até a sua LO e também a parte do alteamento, a gente já tem essa padronização estabelecida, né? Então, quando o técnico entra, a gente compartilha,
né? E aí ele tem a noção do que ele precisa buscar no estudo que é protocolado para que a gente se analise. Mas, claro, né, que se a gente pudesse ter contratos, né, que tivessem um pouco mais de tempo, eu acredito que melhoraria, até porque de um projeto de grande escala, por exemplo, de mineração, desde a sua fase inicial, que é o seu termo de referência, até ele chegar a um ponto de operar, ele leva anos. Então, nesse pedaço de tempo aí, a gente tem vários técnicos que vão passar nesse mesmo licenciamento. Então, quando tu acaba de preparar um servidor, um analista, ele acaba o contrato, aí já vem outro. E aí tu tem que, mais uma vez, né, trazer a dinâmica daquele licenciamento para o entendimento do servidor, e isso faz com que a gente perca um pouquinho de tempo, né? Então, a gente conseguindo padronizar as análises, isso vem ajudando muito que a gente consiga ter um pouco mais de celeridade, né, na emissão das licenças. Claro, sem perder o nosso foco, né, que o foco ambiental, a gente precisa analisar as formas de controle, né, não é só emitir um título, né, ver toda a condição que se estabelece naquela atividade e no contexto, né, na localização, o que precisa, de fato, ter um monitoramento mais próximo. E isso é um desafio que a gente vem enfrentando dessa forma, né? Outra questão é a falta de capacitação. Se você pegar um servidor, né, um profissional que faz um mestrado, um doutorado, se especializa num determinado assunto, dificilmente ele vai trabalhar no órgão estadual, né? Porque não oferece um salário compatível com a formação dele. Então, você conseguir esse profissional especialista para dentro do órgão ambiental é muito difícil. Então, a gente tem que se especializar ali dentro mesmo, né? O que eu sempre converso com a minha equipe é que, assim, um bom salário a gente não tem, mas a gente aprende muito, né? Você tem acesso a estudos de diferentes empresas, tipo, uma empresa te apresenta uma metodologia de beneficiamento, um outro estudo, tu já vê uma outra forma de metodologia, e isso, querendo ou não, nos incentiva a pesquisar e acaba trazendo essa capacitação para a gente, fora a capacitação mesmo, né, de cursos, mas é aquela mesma história, a gente consegue mandar um analista para um outro estado, fazer um outro curso, a gente prepara ele e passa um pouquinho de tempo, termina o contrato e a gente perde todo aquele investimento, né? Então, esse é um desafio que não acredito que não seja só do órgão ambiental estadual, mas dos órgãos ambientais do Brasil como um todo. Assim, em relação ao potencial mineral do Estado, né, que a gente consegue perceber isso pelo aumento na demanda de termo de referência. Né, a gente tá emitindo muito termo de referência, então a gente vem percebendo que essa atividade já está começando, de fato, né, a ganhar um corpo mais acentuado, justamente nesse pedido, nessa demanda que vem chegando para a gente de termo de referência. E para dentro do Estado, a gente percebe especificamente, né, como o Eduardo estava falando, das guias de utilização, porque a gente vê que o perfil do Estado são os pequenos depósitos, que vão ser explorados em 10 anos, 12 anos, e a nossa legislação ambiental, ela amarra, né, a extração ao estudo de impacto ambiental. Então, para se elaborar o EIA-RIMA, tu já precisa de pelo menos 1 ano. E para analisar e passar por todo o trâmite dele, é mais um outro tempo. Então, o que a gente admitiu? Né, a gente consegue enxergar, né, isso que o Eduardo falou, muitos empreendedores estão utilizando o subterfúgio da guia de utilização para lavrar de fato, né? A gente entende que o EIA-RIMA gasta, né, demanda muito tempo, são muitos ritos, muito tempo para ser obedecido, X tempo para você publicar o pedido do recebimento do EIA, mais outro tempo para você conseguir publicar o ofício para fazer a audiência pública, depois mais a plenária, então, assim, demanda muito tempo nesse sentido. A gente consegue observar que digamos assim, a especialidade do Estado do Pará vem sendo os pequenos depósitos. Então, em termos de guia de utilização, o que a gente conseguiu fazer? Condensar tudo e emitir os títulos de uma única vez. Então, quando o empreendedor entra com a gente como termo de referência para guia de utilização,
A gente já tem ele padronizado, ele está pronto, a gente só adapta especificamente para as fases de licenciamento dele. É um licenciamento que ele vai precisar implantar? Se não vai precisar implantar nada, ele praticamente vai ter um britador móvel, alguma coisa assim, a gente emite a LP, né, porque a gente precisa verificar a viabilidade ambiental daquilo, e logo em seguida, no mesmo momento, a gente emite também a LO. Se ele precisar realizar alguma implantação, alguma obra, a gente emite também a LI. Então, a gente acho que conseguiu enxugar um pouco isso. Mas ainda assim, existem os pequenos depósitos que são acima do permitido, né? A ANM, ela libera a guia de utilização acima dos limites do anexo, que a gente consegue estabelecer como, de fato, se fosse uma pesquisa. Acima desse limite, a gente entende que o empreendedor, de fato, vai lavrar. Então, não tem como mais a gente cair no RCA-PCA. A gente precisa entrar no âmbito do EIA-RIMA. E aí é uma coisa que está sendo discutida, né, inclusive até com a CDM, no plano estratégico de mineração do Estado, para ver como é que a gente pode acentuar isso, né? Não fugir, porque não tem como, é um rigor que a gente precisa passar pelo EIA-RIMA, mas como diminuir os tempos, né, o tempo de publicação do ofício, o tempo de execução da audiência pública. A gente está conversando sobre isso, porque, de fato, a gente sabe, né, que determinado minério ele tem um valor hoje. Se o órgão demorar tanto para emitir o licenciamento, amanhã esse valor já caiu e perdeu o momento de se implantar aquele empreendimento, né? Então, assim, a gente tem sempre o entendimento do potencial minerador do Estado e a gente tenta trabalhar para que o licenciamento consiga acompanhar, né? Agora, assim, o que eu sempre, quando eu vou palestrar ou alguma outra coisa, eu sempre gosto de tocar no assunto que, de fato, o órgão ambiental tem coisas que pode melhorar muito, mas o empreendedor também, porque dos estudos que se protocolam para a gente, a grande maioria a gente devolve, a gente notifica, a gente vê que muitos estudos apresentam Ctrl+C, Ctrl+V de textos da internet. Então, isso demanda tempo, né? Na última palestra que eu fiz, eu printei, pedi para a minha equipe, gente, mandem para mim trechos dos estudos, que eu quero mostrar isso, sabe? Infelizmente, eu não estou com a apresentação aqui, senão eu ia até mostrar. Então, assim, vem cada coisa absurda, gente, absurda, que a gente não entende como é que isso é protocolado. Então, o empreendedor, ele contrata a consultoria e ele deixa o licenciamento na mão da consultoria. Não tem um profissional da empresa que faça uma revisão daquele estudo, e a gente recebe cada coisa que a gente olha assim, não, gente, é brincadeira, protocolar isso por órgão ambiental. Então, isso é um outro desafio, né, que eu acho que o empreendedor ele tem que dar uma olhada nisso, ver que se ele está protocolando estudo de qualidade, ele protocola o estudo e ele quer a licença, mas o estudo que ele me protocola não subsidia isso. Então, lá vai o órgão ambiental notificar e fazer uma série de exigências quando a gente não reprova o estudo. Quer ver algo que a gente percebe que acontece muito? Como a gente está conversando aqui. Se nós temos hoje a pesquisa mineral com lavra experimental, a gente emite a LO, ele começa a lavrar. Quando ele vai mudar de regime para a portaria de lavra, ele entra com o EIA-RIMA, né, para ele poder aumentar essa produção dele. E ele me apresenta um EIA de um projeto como se fosse estático, como se lá não tivesse nada. Então, o EIA-RIMA, ele vem com a informação de um empreendimento que vai nascer, sendo que o empreendimento existe, ele está lavrando sob a forma de lavra experimental, mas está. Então, é um EIA-RIMA que é parado. Então, a gente, infelizmente, chega ao ponto de ter que devolver. Ele precisa trazer informação para a gente. Olha, está aqui o meu monitoramento que eu venho executando na minha fase de lavra experimental, e agora, na minha expansão, no meu aumento de produção, que eu vou migrar para a portaria de lavra, eu vou trabalhar dessa forma. Então, tem isso que a gente precisa, algo muito particular do estado do Pará, e que o empreendedor ele precisa ter essa visão de que o empreendimento que migra da lavra experimental para a portaria de lavra, ele não vende um empreendimento estático. Então, infelizmente, a gente chega ao ponto, devolve o EIA-RIMA, que demora muito para se fazer, para ele readequar aquele EIA-RIMA novamente. Outra questão que eu vejo, assim, né, dentro
da mineração que trava, e já volto para cá para o órgão ambiental. Questão fundiária. A gente exigir que a mineração tenha área de reserva legal, se a gente tem a rigidez locacional. Então, é um problema, né? É algo que precisa ser discutido, a questão fundiária. A gente percebe que muita coisa acaba vindo para o licenciamento ambiental. Então, por exemplo, quando a ANM, como órgão regulador, otorga o direito àquele empreendedor de fazer a lavra, na questão fundiária, ele tem autorização para lavrar, aí ele vem para o órgão ambiental buscar licença ambiental. Aí o órgão ambiental tem que correr atrás da questão fundiária. E aí, mais uma coisa vem para a costa do órgão ambiental, né? Então, principalmente no estado do Pará, um problema muito grande. Como é que o estado do Pará vai conseguir, né, despontar em mineração se eu demoro para emitir uma licença para pesquisa mineral? Se o estado não tiver pesquisa mineral, como é que ele vai descobrir os depósitos? E aí o empreendedor entra com pedido de pesquisa mineral, com sondagem, que é algo simples, que a gente já consegue prever quais são os impactos dessa atividade, e fica anos para a gente emitir uma LO de pesquisa mineral com sondagem. Por quê? Porque se cai naquela questão do CAR. A atividade minerária precisa ter o CAR. Quanto que para a pesquisa mineral, o empreendedor ele não sabe nem se a pesquisa vai ter resultado. Como é que ele vai ter o CAR da área? Então, é uma questão assim que precisa ser dirimida. Então, eu acredito que a questão fundiária relacionada à mineração aqui no estado do Pará é algo que precisa ser conversado. E, por fim, que a gente percebe que também atrasa um pouco, né, é a questão dos órgãos intervenientes, né? Então, na atual gestão, a gente vê, né, o secretário Rodolfo, ele está trazendo, né, as pessoas, os órgãos intervenientes da FUNAI, do IFAM, para a SEMA para conversar. Isso está sendo assim, extremamente válido. Conversamos até, como o Eduardo falou, com o diretor do IBAMA, o Jonathan, uma pessoa assim que tem uma cabeça muito boa. A gente discutiu muito também sobre isso. Então, uma forma de enfrentar esse desafio é esse diálogo, né? Que essa gestão, a gestão atual vem fazendo isso e vem dando certo, vem ajudando até um certo ponto, que a gente consiga, de fato, andar com o licenciamento em paralelo, né, à questão indígena e coisas assim. Quanto a barragens, a Coordenadoria de Mineração ela foi criada em 2015. Eu fui convidada para assumir, e quando eu assumi, eu olhei assim, gente, eu vou ter que vou ter que assinar licença de barragem. Aí eu fiquei assim, nossa, né? Chamei a minha equipe, gente, seguinte, vamos ler, vamos pegar a lei de segurança de barragem, vamos ler, vamos pegar a portaria da ANM e vamos descascar. Então, assim, pessoal, a equipe que trabalha comigo veste a camisa mesmo, sabe? E a gente começou a se apropriar do assunto para ter o máximo de cuidado possível, até para não ficar refém, não, é barragem, eu não vou assinar, eu não vou autorizar, né? Fazer aquilo com consciência, né? Vamos estudar para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível, né? E graças a Deus a equipe que trabalha comigo sempre se mostrou, assim, muito, muito proativa nesse sentido. A partir daí, quando a gente começou a se debruçar, foi que a gente começou, então, vamos formalizar, vamos padronizar os nossos pareceres e as nossas estratégias, né? Começamos a buscar capacitação, hoje a gente tem diálogo com o professor, até quero mandar um abraço para ele, professor Júlio Alencar, lá da Universidade Federal do Pará, que qualquer projeto que chega, que tem alguma coisa diferente, a gente conversa, ele responde na mesma hora, ele vem ajudando muito, né, o órgão ambiental nesse sentido, com as barragens, análise de barragens. E aí, o que a gente começou a fazer? Vamos tentar acompanhar mais de perto. Então, antes de se iniciar o período chuvoso, né, nós conseguimos estabelecer, antes de iniciar o período chuvoso, a gente notifica os empreendedores, né, que possuem barragens, e a gente pede um relatório do estado geral de conservação das barragens. Ou seja, a tua barragem, ela está em condições hoje, ok, para enfrentar o período chuvoso que vem pela frente, né?
As estruturas extravasoras estão tudo ok, a instrumentação, a gente manda a notificação antes de iniciar o período chuvoso, e ele precisa mandar até final do período chuvoso os relatórios de inspeção quinzenal, via e-mail direto, não precisa nem protocolar, e todos eles vêm mandando, todos eles mandam de estado de conservação. A gente está finalizando agora as últimas análises, e a gente percebe que são coisas não muito graves, que a gente precisa estar parando as arestas, principalmente em coisas de manutenção. A gente vê que ainda falta um pouquinho de manutenção. O empreendedor tem de acuidade na manutenção das estruturas. Outra coisa é fazer as vistorias, né? A gente sempre tenta fazer as vistorias em loco, semestralmente, né? Antes do período chuvoso e depois do período chuvoso. Então, em relação a barragens, a gente tenta acompanhar de perto, né? E sempre que possível, buscando capacitação. Então, assim, em termos de trabalho, que a gente trabalha na SEMAS, ali na mineração, o que a gente faz é isso. E, assim, a gente vem vendo, né? Até como resposta do pessoal, que o nosso trabalho está caminhando, graças a Deus, né? Beleza. Então, é isso que eu tinha para abordar. Tá, te agradeço, Shirley. Daqui a pouco a gente vai ter um bate-papo, tá? Tem algumas perguntas aqui para a SEMA especificamente, tá? Aí a gente retorna. Eu estava dizendo que você não escutou ainda agora que eu trabalho, meu primeiro emprego, aquele primeiro exemplo que você deu, que geralmente a SEMA é primeiro emprego. Eu trabalhei aí como primeiro emprego. A gente vê, né, que geralmente ela passa na vida dos profissionais, né? Agora os profissionais têm que passar nela também e deixar a coisa positiva. Eu trabalhei lá como estagiário. Olha aí. Não tem problema. Olha só. Não tem problema. Não, é isso que eu acho bacana da atividade minerária, é que ela emprega do geólogo, do engenheiro de minas, ao médico. Entendi. Profissional. Ih, travou a Shirley. Shirley travou aqui. Eu vou adiantar aqui. Zé Fernando, muito obrigado por ter vindo aqui representar o Semineral, tá? Queria que você se apresentasse. Acho que grande parte do público não conhece o Semineral, tá? Queria que você mostrasse qual o poder, qual o papel desse sindicato patronal, o que as empresas pensam sobre a questão do licenciamento, e vamos avançar sobre aquelas 3 perguntas também. Eu passo para você, tem igual aqui. Como melhorar... Não, desculpa, já estava avançando aqui. Como o Semineral vê o estado do Pará nesse cenário atual de liderança na questão da produção de minérios, né? Novos projetos, novas metodologias de rejeito, alguns projetos sem rejeito, sem barragem, né? Agora com desaguamento, enfim. Como você também... Quais seriam as maiores dificuldades das empresas de mineração, no caso, em relação ao licenciamento ambiental aqui no estado? E, por fim, como as empresas vêm lidando com os acidentes ambientais, né? Basicamente, quais são as lições aprendidas que a gente tem e o que você acha que o setor mineral pode ajudar vindo dessa questão dos acidentes? Pode citar Brumadinho, enfim, todas as questões de meio ambiente e mineração. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Para nós do setor mineral, um motivo de muito orgulho estar participando desse bate-papo com 2 amigos aqui, com o Eduardo, com a Shirley e com você, com 3 amigos e com todos que estão nos assistindo. Primeiro, parabenizar você por essa iniciativa, na Semana do Meio Ambiente, fazer esse bate-papo, né, com a Agência Nacional de Mineração, com a SEMAS e com o setor mineral, porque é um tripé que é mais do que um casamento. Nós estamos unidos e fortes, e só assim nós vamos vencer todos os desafios com essa união, né? O setor mineral, o Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará, é o legítimo representante do setor no estado do Pará. Representa as empresas de mineração junto a todos os entes públicos, né? Desde os órgãos ambientais, governo do estado, representação na Federação das Indústrias, com isso, levando o setor mineral junto à sociedade paraense. Quando nós assumimos lá atrás, era uma coisa que me incomodava muito, o setor mineral sempre fez grandes eventos de mineração para mineradores. Esqueci um elo aqui, que é a sociedade. E quando nós assumimos o sindicato, nós fizemos um planejamento até 2030, das nossas ações dentro do sindicato, justamente trazendo esse elo, que é a sociedade, que é fundamental para todas as discussões, né? Com isso, criamos várias ações, desde prêmio de jornalismo,
criamos o Anuário Mineral do Pará por 8 edições, que era uma publicação inédita no setor privado. E agora nós já aperfeiçoamos e mudamos, devido a toda a nossa agonia, né, minha inquietude, mas também tudo que a sociedade precisa de informações na palma da sua mão. Criamos o Cimineral On, que é uma publicação que todo dia 15 ou 16, se cair no final de semana, está na mão de todos os que têm seu smartphone, seu tablet, com as informações do setor, falando o que o setor está fazendo, como está fazendo, dialogando, mostrando e colhendo informações, né? Porque nós temos muita coisa boa para mostrar, não tenho dúvida. Precisamos avançar em algumas, temos que avançar, mas queremos fazer isso junto com toda a sociedade paraense, para que a gente possa estar fazendo uma mineração, como é feita já hoje aqui no estado do Pará, de forma séria, correta, com respeito ao meio ambiente, à sustentabilidade e às comunidades locais. Isso para falar um pouquinho do Sindicato da Mineração. E, como você falou, hoje o Pará já lidera o ranking da mineração, e nós costumamos dizer que nós somos um bebê na mineração. Temos quase 40 anos, enquanto Minas Gerais tem mais de 300, e nós temos que aprender muito com o nosso estado irmão de Minas Gerais, com as coisas boas e com as não tão boas, como foi falado. E aqui você tem vários cases hoje de sucesso, com a preservação ambiental, como a Shirley falou muito bem, das nossas barragens, e mostrar para a sociedade que é uma barragem feita aqui, e que é uma bacia de contenção, que tem diferença, e quando eles vão lá, e esse diálogo que foi aberto, né, pela SEMAS, com a gestão do secretário Mauro e do Rodolfo, e com a Shirley lá, e na Agência Nacional de Mineração, que nós temos um paraense lá que nos enche de orgulho, que é o Eduardo Leão, ele falou que é estagiário, ele também trabalhou na Brant, ele fez o estudo ambiental lá em Marabá, né, Eduardo? Lembra muito bem disso, foi a maior audiência pública, não sei se já superaram, Shirley, da história, foi em Marabá, da siderúrgica lá, com o Eduardo defendendo, começando meio-dia, eu acho que terminou meia-noite lá, aquela discussão, não foi, amigo? Mais 9 da noite, deu mais 2.000 pessoas. Né? Mais 2.000 pessoas. Nossa! Então, foi uma grande discussão. Então, e essa abertura é fundamental. O setor mineral que nós representamos e as empresas filiadas ao Sindicato da Mineração estão abertos para o diálogo sempre, para estar apoiando os órgãos ambientais, os órgãos minerais, como a Agência Nacional de Mineração, no que for preciso. Ninguém faz nada sozinho. Quem estiver pensando que vai fazer um projeto de mineração sozinho está fadado em sucesso. Ele precisa de todos, em todas as etapas. E a SEMA vem mostrando isso com esse diálogo aberto. E orientação. A SEMA hoje, ela se focou muito para orientação. Como a Shirley falou, você apresenta um EARIMA, e ela está dialogando sem medo, porque não tem medo de ter a transparência hoje em tudo que nós fazemos. E quando o Eduardo fala também muito bem da autodeclaração e do monitoramento, esse é tudo que o setor quer, né? Tudo que nós queremos na vida é uma autodeclaração e o monitoramento. Hoje, com todas as tecnologias que nós temos, de internet na mão, de drone, de tudo, esse monitoramento facilita muito até para dar segurança para o empreendedor e para os órgãos, né? E agilidade no processo de licenciamento, que é tudo que qualquer empreendedor quer, com todo o rigor ambiental, que tudo que a legislação permite, mas é tudo que ele quer. Da pesquisa, como a Shirley falou, muita gente esquece e vê uma mina já pronta, vê Carajás pronto, então vamos para a Hidro aqui em Paragominas. Para quem não sabe, está nos acompanhando, a pesquisa mineral de Paragominas começou em 76, né? E a mina agora que está produzindo lá tem um pouco mais de 8 anos, posso estar errando aí uns 2, 3 anos para mais ou para menos. E esse desembolso de capital que é feito na pesquisa mineral? De cada 1.000 pesquisas, se torna um depósito viável, que tem que ter toda a logística para que ele aconteça. Então, tudo isso está acontecendo aqui no estado. Hoje tem um ambiente de negócio muito favorável para a mineração aqui. Empresas vindo de fora, a Shirley falou muito bem das pequenas mineradoras, né? As grandes mineradoras estão instaladas aqui, estão fazendo uma mineração séria, sustentável, e as de médio porte também, e estão criando esse exemplo para que as pequenas venham e se instalem aqui no estado. Já há várias empresas de Minas Gerais, lá com o nosso querido presidente Fernando Coura, do Sindiextra lá, e também José Fernando, presidente do sindicato lá, né? Tem indicado as empresas para vir para cá, para poder se instalar ali, já tem Redenção Pesquisa, aquela região todinha ali aflorando e acontecendo a mineração. Então, nós só temos, primeiro, que agradecer por essa interação com os órgãos ambientais. Estamos sempre abertos para qualquer tipo de parceria. Já fizemos várias e vamos continuar fazendo pelo setor mineral, com a SEMAS, de capacitação, de treinamento. O que a SEMAS pensar e a Agência Nacional de Mineração pensar que dê resultado para o empreendedor,
o órgão ambiental, mas principalmente para a sociedade local. Você pega hoje os municípios mineradores, os melhores DH estão naqueles municípios, com a massa salarial acontecendo lá. Nós temos que estar sempre nos reinventando e conversando, né? Quando já se imaginou lá atrás, né? O Eduardo conhece muito bem, a Shirley também, lá em Canaã dos Carajás, né? Criar um fundo de desenvolvimento sustentável, com parte da CEFEM que entra em Canaã, para que, junto com a mineração, possa estar diversificando a base produtiva, porque antigamente todo mundo falava, quando terminar a mineração, vou pensar em diversificar, e acabou. Né? Então, nós temos que criar essa conversa, esse diálogo. A gente estava até em Minas Gerais, foi em julho do ano passado, quando a gente falou do Fundo de Desenvolvimento lá, o prefeito de Mariana ligou na mesma hora para o Jeová e disse, eu quero a cópia integral da lei, eu não quero inventar, eu quero fazer isso em Mariana com todo o tempo que tem lá. Então, para a gente é um motivo de muito orgulho estar aqui nessa discussão. Eu prefiro quando vem as perguntas e o bate-papo flui mais. Né? Eram essas minhas palavras iniciais como presidente do Sindicato da Mineração. Dizer mais uma vez, Bernardo, nós estamos abertos sempre, né, para estar dialogando com os engenheiros ambientais, com toda a engenharia e com toda a sociedade. E desde já estamos aqui à disposição para o que for preciso. Beleza, te agradeço, José. Eu queria só reforçar aqui que a gente vai entrar num debate, né, que é mais uma mesa redonda, uma conversa, que é basicamente, particularmente para mim, é um dos maiores desafios que eu tenho hoje, que é trazer justamente o que a Shirley reclamou ainda agora ali, que é conteúdo técnico, conhecimento para cá, para o Pará, para os profissionais da engenharia daqui, não só ambiental, mas biologia, sanitaristas, civil. Então, eu lido com mineração bastante tempo com as empresas, então eu vejo empresas em Minas Gerais, em São Paulo, Worley, Tetra Tech, RET, enfim. Então, a minha ideia tanto que nossa primeiro pauta aqui o que vocês acham? Como melhorar o nível técnico na formação profissional, teórica e prática na área de meio ambiente no Pará? Como vocês acham que a gente pode enriquecer isso, né? Eu particularmente comecei uma jornada, fiz um canalzinho aqui no YouTube meu mesmo, onde eu fico dando vídeos aqui, ajudando na percepção. Porque se a gente não discutir, vai ficar sempre aquele ciclo vicioso ali. A SEMA não tem gente capacitada, as empresas não vão fazer um estudo bem feito porque o consultor não é bem capacitado e fica nisso, e ninguém evolui. Aí a causa do licenciamento e da mineração sempre vai ser assim, né? Então eu queria que a gente tentasse refletir. O que vocês acham? Como é que a gente pode melhorar esse nível técnico aqui? Fiquem à vontade, tá? Posso só complementar um pouco, Léo e Bernardo? Assim, eu acho que é muito importante ressaltar isso, que esse problema particularmente, ele não é só ambiental e ele não é só do Pará. Então, ao mesmo momento que a Shirley também fala que tem muito EIA-RIMA, desculpa a palavra, vagabundo, a gente também tem muito processo minerário vagabundo. Então, isso não é uma essencialidade do Pará, não se sintam menosprezados, não se sintam, né, isso até é uma das coisas que eu tinha, muitas vezes a gente que está lá em Belém, né, que Belém praticamente é o fim do mundo do Brasil, né, nossa logística é mais complicada, enfim, a gente tem todo esse complexo de quase inferioridade em relação ao Brasil, mas isso é uma realidade para todo lado. Então, assim, talvez uma das grandes coisas, que é isso que a gente está tentando atuar aqui, e que eu acho que a Shirley também acabou falando, é balizamento de procedimentos, balizamento de estudos, porque isso acaba gerando mais trabalho para a gente, para o órgão, que acaba demorando mais para o negócio sair. Então, por exemplo, o relatório final de pesquisa. Meu amigo, eu tenho um relatório final de pesquisa aqui com 30 mil páginas. Nossa. Então, assim, como é que eu vou ler isso e como é que o cara não quer que isso saia em menos de 20 anos? Porque é 30 mil páginas, cara. E eu tenho 190 mil processos minerários. Então, se o empreendedor não ajudar, ele não está se ajudando. Então, infelizmente, a gente sabe dessa concorrência que um projeto ambiental que você, Bernardo, que está atuando, que tem uma certa experiência, pode cobrar 10 mil reais para tem um cara que vai cobrar 1.000 e vai falar a mesma coisa que tu vai falar. Só que ele vai fazer um copia e cola, vai chegar lá na SEMA, ele vai devolver e o cara não vai andar. Então, assim, é uma coisa muito complicada, que talvez o que sempre ajude é exatamente isso. Porque a gente insiste na autodeclaração. A autodeclaração é exatamente isso. A gente, primeiro, tem que dar foco nas coisas. O foco hoje, e eu tenho entendimento da Shirley também, o monitoramento ele tem que ser muito mais apertado. Então, quando a gente fala em barragem,
Vocês imaginam o seguinte, a minha equipe de barragem, infelizmente, no Brasil, ela é de 13 pessoas. Estou tentando aumentar ela. Mas são 13 pessoas. Como é que eu vou dar conta de 790 barragens de mineração no Brasil? A nossa vistoria não consegue ser, no mínimo de 2 anos, uma pessoa voltando lá. Logicamente, as barragens mais críticas, elas têm uma frequência um pouco maior. Mas as menores, que muitas vezes são até de garimpo, elas dão problemas também, até porque, tecnicamente, elas são, de certa forma, inferiores, porque ela não tem piezômetro digital, ela não tem inclinômetro digital, ela não tem uma interferometria, ela não tem um radar. Então, eu tenho que olhar essa barragem também. Então, a partir do momento que eu tenho, que é isso que eu ia dar até o conselho para a Shirley, para ela tentar ir nesse caminho, como é que a gente faz a DCE, que é a Declaração de Controle de Estabilidade? A minha área técnica, ela não vai analisar um projeto de barragem, cara. Tem uma RT lá assinando. Deu merda, esse cara que vai pagar por isso, esse cara que vai preso, quem contratou ele também vai ser arrolado, porque se a gente falar como era o modus operandi no passado, e que é na cabeça de muitas pessoas que não conhecem, às vezes, a realidade do setor público, se eu for parar para analisar barragem por barragem, as coisas que já demoram hoje 10 anos, elas vão demorar 50. Então, a prerrogativa da autodeclaração, a prerrogativa de ter uma pessoa necessariamente habilitada, que ele pague por isso. Às vezes é muito fácil jogar na costa do servidor público, como a Shirley fala, treme a minha mão para assinar uma licença de barragem. Porque, principalmente o Ministério Público, às vezes vem com esse viés de botando todo o poder, toda a carga decisória dentro de um analista, de um CPF, só que tem toda uma empresa que deveria estar mais orientada, toda uma empresa que teria mais valor econômico para fazer estudos melhores, e ele não paga nada? Tem que pagar, cara. Então, assim, eu acho que isso é o grande centro da discussão. Então, a gente, pelo lado público, fazendo o nivelamento de entendimentos, que é isso que a Shirley tem feito, fazendo o nivelamento de estudos, requisitos mínimos para que os estudos sejam orientados cada vez mais de uma forma melhor. Agora, infelizmente, o empreendedor tem que escolher melhor o seu consultor, senão... O que você acha um pouco, Zé Fernando? Quer falar um pouquinho sobre isso aí? Sobre a questão do nível técnico, como a gente pode melhorar isso? Eu concordo, eu vou pegar aqui para depois falar do nível técnico o que o Eduardo falou, que falou muito bem aí justamente sobre os estudos ambientais e sobre a carga que vem em cima do servidor público. Isso é inaceitável porque depois, quando ele sair de lá, ou mesmo lá, ele vai precisar pagar o advogado do bolso dele, porque não tem essa retaguarda todinha que deu conforto para ele. Então, mais do que nunca, o que nós defendemos dentro do Sindicato das Indústrias Minerais são estudos bem feitos, né? E nós temos falado com todas as empresas que fazem parte do sindicato, e eu também já vi alguns, né, copia e cola horrorosos, né? O cara colocou até o rio que não era aqui do estado uma vez, né? E o Eduardo sabe que a gente já viu isso muito lá atrás. Então, esse rigor nós temos pedido para as empresas fazerem, para não ter o retrabalho, porque é o que você falou muito bem. Eu faço um estudo não muito bem feito, dou a entrada pensando que o órgão ambiental não vai ler tudo e vai te devolver e você vai perder tempo, é perda de tempo, né? E sobre barragem, que eu acabei passando um pouquinho rápido, Bernardo, a SEMAS foi muito proativa, né? E justiça seja feita a todos os técnicos que a Shirley coordenou, junto com o secretário Rodolfo e o Mauro, foram em loco lá olhar todas as barragens, assim como eu sei que o Eduardo mandou todo o time dele. Então, falando especificamente do estado do Pará, nós hoje temos um conforto que tem que ser monitorado sempre, porque é uma barragem, mas estamos tranquilos relacionado a isso. Sobre o profissional do meio ambiente, eu acho que nós temos que, e falo como paraense que sou de Belém, mas conheço esse estado, quase 100 municípios desse estado, se o belemense que é formado aqui na nossa universidade não tirar a bundinha da cadeira e conhecer esse estado, ele vai ficar só reclamando em Belém, região metropolitana, no máximo vai a Salinas, passa em Castanhal e nem entra, porque ele não vai ver onde está acontecendo as coisas. Nós estamos falando aqui para um público seleto que sabe que não tem mineração em Belém nem em Ananindeua, tem lá em Orilândia, lá na 279, né? São Félix do Xingu, Tucumã, Água Azul, e ele vai ter que estar disposto a ir para lá, né? Precisa se capacitar, não tenha dúvida, tem que ser bom, tem que estudar, tem que ter idioma, porque senão não tem mercado. O mercado está cada vez mais exigente e vai ficar mais ainda.
Zé, eu queria Aqui, aproveitar, só para complementar o teu raciocínio, eu me formei em 2007. O primeiro emprego foi a SEMA, aí logo depois morei em Tucuruí, eu morei depois em Canaã, eu morei depois em Trombetas. Faltou só a região de baixo ali do estado na esquerda, o resto eu já rodei tudo. Então essa percepção ela é importante para qualquer profissional e muito mais para o profissional de meio ambiente. Porque eu não sei se vocês concordam que dentro da questão do licenciamento ambiental, 70% ou 80% é social. Porque a percepção das pessoas ela vai ser diferente de acordo com o local onde o impacto vai ocorrer. E como ela vai perceber isso depende do nível dela social, da questão da igreja, o pastor vai falar o quê, qual é a percepção que tem da rádio, ou seja, é uma questão muito mais social. A parte ambiental ela existe, espécies ameaçadas, vai poluir um rio, mas o lado do social eu vejo que ele pesa muito mais nisso. Aqui em Belém a gente ainda tem um pouco na questão, até uma pessoa comentando ali, na questão acadêmica, muito vinculada à parte do meio biológico e do meio físico. Eu vejo, já consigo ver hoje, com mais dos meus 12 anos de formado, eu consigo ver o meio social como ele é a peça fundamental. E a gente vai ter como essa vivência indo para o campo, que nem você falou, rodando o estado, né? É, eu tenho só uma percepção que eu queria confirmar com vocês o entendimento. O que vocês acham? Quando a gente fala que o licenciamento ele é baseado na RT, o meu medo, Eduardo, é que a gente crie e deixe o lastro apenas no papel. Eu sempre tento buscar que o lastro tem que ser o conhecimento técnico, seja do consultor, seja da empresa, ou seja de quem estiver envolvido ali. Porque senão fica nessa guerra. O Ministério Público vai atrás do órgão do analista que fez a licença, que vai depois ficar com medo de assinar, enfim, a gente fica nesse terrorismo, entendeu? Aí eu não vejo um cenário positivo para a questão técnica no licenciamento. O que vocês acham sobre isso? Bernardo, assim, eu digo que a capacitação técnica, ela foi primordial para a gente conseguir se apropriar o mínimo possível do assunto barragem, né? A gente, graças a Deus, veio conseguindo fazer capacitações e a atual gestão, sempre que a gente pede, nem que seja 1 ou 2 técnicos, eles conseguem mandar para fazer capacitação. Então, assim, capacitação, ela é essencial, não só no assunto barragens, mas em tudo, né? A mineração, que secciona o lençol freático, também a gente precisa desse tipo de conhecimento. Então, a capacitação ela é essencial para tudo, né? Isso aí a gente não tem dúvida disso. O que nos ajudou a nos apropriarmos bastante do assunto foi justamente essa aproximação com a universidade, né? Conversar como citei agora há pouco o professor Júlio, que sempre esteve muito disposto a nos ajudar. Então, é importante que os nossos gestores, né, consigam enxergar a importância de quando a gente faz aquele memorandozinho, olha, posso mandar o servidor tal, fazer esse curso aqui, não é gasto de dinheiro, isso realmente vai ter um lucro, digamos, lá na frente, porque se o analista ele tem conhecimento do assunto, ele consegue analisar sem aquele releio todo, né? Agora, uma coisa muito importante de barragem que a gente não pode esquecer é que o responsável pela barragem é o empreendedor, né? Não é o órgão regulador e não é o órgão ambiental. A gente faz a nossa parte, claro que a gente tenta se aproximar do empreendedor para ver se ele está monitorando ok, se não está, até da própria ANM. Ultimamente a gente conseguiu estabelecer um diálogo muito bom com a ANM, isso vem ajudando muito a gente. Né, ter um paraense agora na ANM, isso é importantíssimo, né, para a gente. Então, em termos de... O que eu tenho a dizer é isso, é essencial, de uma forma excepcional isso daí para a gente, tira aquele medo, né, de você assinar, digamos, aquela licença, porque, assim, por mais que a gente tenha o total conhecimento, em nenhum momento eu perco de vista que o dono daquela barragem é o empreendedor. Ele é responsável para monitorar, ele é o responsável para fazer manutenção. Então, quando a gente vai no campo e vê que a vegetação está crescendo no talude, você tem que chegar para ele dizer, gente, olha, não pode, né? Tem que fazer manutenção. Se não tiver algum problema, uma trinca, alguma coisa, como é que você vai ver se a vegetação tiver? Então, o que a gente vem verificando muito é a questão de manutenção. Então, o nosso papel de estar ali acompanhando é estar verificando mais isso, mas a gente não pode perder de vista
que o responsável pela operação da barragem é o empreendedor. Né? Quando a gente pede o relatório de estado de conservação, quando ele pede o licenciamento, ele entrega um manual de operação. E aí, ele está operando de acordo com aquele manual? Será que realmente ele está operando? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai tentando estar acompanhando de perto para que se não perca de controle. Mas, como o Eduardo disse, o empreendedor responsável da barragem, não tem como nem o servidor do órgão regulador, do principal fiscalizador, quanto o servidor do meio ambiente, está se responsabilizando por isso. Isso é muito claro, né? Não tem como perder isso de vista. Shirley, num debate desse bastante aprofundado sobre barragem, eu queria só fazer uma pergunta, uma ponderação com vocês. A gente hoje tem o quê? Uns 5 consultores bons de barragem, é contado na mão, né, nas 2 mãos, se bobear, nomes de pessoas que a gente pode falar rápido aqui, que são experts em barragem. Como a gente pode difundir isso para que a gente possa disseminar num estado como o nosso, que ele é o futuro, digamos assim, da mineração, uma vez que a gente tem Minas como o nosso background, como é que a gente pode pegar esses expoentes aí, essas pessoas muito boas, e disseminar o conhecimento na academia e também nos consultores locais? Como é que vocês acham que a gente pode fazer isso? Olha, Bernardo, eu acho que como eu te falo, trazer essas pessoas para o órgão, né, para ter uma aproximação e ter essa orientação, né, de forma técnica. Mas, enquanto isso não acontece, uma coisa que eu venho pedindo muito, tenho vergonha de dizer, a gente sabe que o empreendedor, ele vai contratar um profissional extremamente capacitado para aquilo. Então, a gente convida esses profissionais, até que estão do outro lado, estão lá do lado da empresa, em outras empresas, e eles vão até a SEMAS, a gente troca experiência, eles estão sempre dispostos, então a gente vem conversando muito, isso vem dando-se muito certo, sabe? A empresa apresenta o projeto e a gente vê que aquele funcionário da empresa realmente tem um conhecimento muito bom, e eu sempre convido, pode vir dar uma palestra, vir falar sobre determinado assunto. Então, isso é uma forma que a gente vem conseguindo trabalhar bastante. A gente ia até fazer, antes do período da pandemia, a gente convidou um engenheiro de uma empresa, engenheiro muito bom, não só da parte de barragem, como eu também cheguei a convidar o pessoal de pesquisa mineral, até para desmitificar, porque, assim, com a rotatividade de técnico, tem técnico que não tem um entendimento ainda do que é uma pesquisa mineral. Não digo nem os geólogos, né, os engenheiros de minas, os outros profissionais, que é uma atividade que não gera tanto impacto. Então, eles vinham, né, para Belém, ia trocar experiência. Então, enquanto a gente não tem, de fato, né, essa capacitação direta, assim, periódica, trazer essas pessoas que têm esse conhecimento todo, a gente vem convidando os profissionais que trabalham, né, só com barragens, para vir ao órgão ambiental, trocar experiência, é uma coisa que vem funcionando ultimamente. Você quer comentar um pouquinho aí, Eduardo e Zé Fernando, sobre essa questão de disseminar o conhecimento aqui no Pará? Eu estou falando, tá, não só no consultor, na empresa, mas na academia, na formação dessa galera que está chegando. Na verdade, essa questão geotécnica, Bernardo, ela realmente está muito atrelada à questão acadêmica, né, infelizmente. Na verdade, são as duas coisas, né? Tô até participando ativo aqui do grupo de mensagem aqui do YouTube, realmente muitas perguntas bem legais, bem interessantes, mas assim, eu vejo, pelo nível das perguntas, eu vejo que o pessoal é uma galera bem nova, né? Então, assim, não que eu seja velho, né, mas eu tenho só 38. Mas é isso que eu digo, assim, a geotecnia é a mesma coisa, você tem que ter uma graduação lógica, geotécnica, engenharia civil, ou geotecnia, porque você está tratando de um assunto realmente com uma gravidade absurda. A nossa faculdade, como é esse que está o foco aqui da reunião, da conversa do grupo, nossa faculdade nos prepara pessimamente. Eu tive 6 greves, eu tive 2 greves de 6 meses, então, assim, acaba que quando volta da greve, é aquele um semestre em 3 semanas, né? Ou seja, você tem um problema muito sério relacionado à nossa graduação, infelizmente. Eu fiz engenharia sanitária e ambiental na Universidade Federal do Pará, não sei como é que a UEPA está conduzindo essa parte da engenharia ambiental, mas, assim, são 2 coisas que eu acho que são muito importantes. Uma até eu aprendi muito na Vale, né? A minha experiência da Vale é que é o on-the-job training,
que é você estar sendo acompanhado por uma pessoa mais sênior, por uma pessoa que tem experiência, para você, meu amigo, ser uma esponja, chupar esse conhecimento e tudo mais. Agora, o que eu vejo uma barreira da molecada hoje, cara, como eu disse no grupo, eu comecei a trabalhar estagiando na SEMAS com 2 meses de faculdade. Eu, naquela época, eu tinha uns 17 anos, e eu já tinha esse discernimento. Eu não quero salário, meu amigo, que eu vou aprender. Então eu trabalhei 3 anos na SEMAS sem ganhar nada. Eu estava pagando porque eu tinha que pagar minha gasolina para ir para SEMAS. Então, assim, isso hoje a moçada, não, se não tiver o salário de R$ 1.000, eu nem saio de casa, nem saio da cama. Então, isso acaba trazendo um resultado diferente no futuro. Então, muito do know-how que eu aprendi de como é que se estrutura um estudo ambiental, de como é que faz algumas coisas, por exemplo, lá na minha faculdade, né, infelizmente, vou nem mencionar o professor, mas o professor de drenagem nosso, ele não ia para aula, eu dava aula para minha galera, porque eu sabia como fazer uma rede de esgoto, eu aprendi isso lá na época que eu trabalhava na Sectânia, não era SEMAS, aprendi a fazer drenagem e tudo mais, eu ensinava para minha turma como é que se fazia projeto de drenagem pluvial, pô. Então, assim, o on-the-job training é extremamente importante. E aí volta para a segunda via, que é a geotecnia, que realmente você tem que ter esse conhecimento acadêmico, você tem que ter partir da academia também ter esse nível de instrução. Como você disse bem, hoje eu diria que nós temos talvez umas 40 empresas de referência no Brasil todo atuando com barragem. E sempre que após um rompimento, como foi o Mariano, o Brumadinho, eles ficam com trabalho até o cabelo, porque a demanda aumenta muito, todo mundo começa a rever os seus projetos de barragem. Será que aquela minha DCE é verdadeira ou não? Será que meu fator de segurança está verdadeiro ou não? Então, isso dá um nicho de mercado que está se abrindo também. Então, talvez um toque seja isso. Quem está abrindo um novo nicho que realmente estamos em falta com geotécnico de qualidade para fazerem e cair em cima. Então, é uma boa oportunidade da crise. Fernando, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Só como o Eduardo e a Shirley falaram muito bem, então as oportunidades vão mudando, né? Só vão mudando como essa agora que está aparecendo. E a Shirley falou muito bem dos órgãos ambientais, da disponibilidade das empresas estarem cedendo esses técnicos para a gente estar fazendo esse intercâmbio e essa abertura que hoje a SEMAS dá para que a gente possa estar fazendo isso e aprendendo com eles também. Né? Os técnicos das empresas ou os contratados não vão só lá para fazer palestra ou bate-papo, eles estão aprendendo também, porque muitos vão para lá com uma visão daquele mundo que eles vivem, ou daquele estado que eles vivem, e vêm viver a nossa realidade aqui e saem com outra cabeça mais aberta e mais arejada. Então, eu acho que é a troca de informação e reforço justamente para esses meninos aí que estão aí, que o Eduardo está conversando com eles. Gente, tirem a bunda de Belém, conheçam o seu estado. Pará é um continente de oportunidades, que está aí acontecendo e depois vai passar e você só vai ficar reclamando. Ô, José, eu queria só aproveitar, eu concordo com tudo que vocês falaram, tá? É só dizer também que tem gente de Marabá, o pessoal pode ficar com ciúme que a gente está falando Belém, 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 mas tem a região do Pará inteiro, tá vendo a gente aqui. Um ponto interessante que eu queria só conversar com vocês aqui, além da gente avançar para a próxima conversa, para a próxima pergunta, desculpa, é que assim, a gente nem todo mundo vai ter a expectativa ou a chance de que eu tive, que o Eduardo teve, de ir para uma grande empresa tipo Vale. O meu medo, e essa é a minha luta, por isso que eu falei que eu venho tentando fazer vídeos e alertar, usando agora a própria associação para disseminar conhecimento, é da gente aproximar a área profissional com a academia. Pra vocês terem ideia, eu não tenho nem mestrado, e eu sempre tentei fazer mestrado para levar alguma coisa da área profissional, seja da área de gestão ou da área de licenciamento, para a área da academia, mas sempre tive essa barreira, porque eu acho que são, por enquanto, tá, do meu ponto de vista, tanto como empresa, que eu trabalho com mineração, e como profissional, é que não existe ainda esse elo bem estabelecido. Tá? Na minha história aqui, eu ajudei na UEPA a fazer a Ambiental Júnior, que era a empresa júnior de engenharia ambiental. Agora eu estou aqui desde a fundação da associação, eu estou como presidente, enfim, eu sempre tentei aproximar esses mundos. Eu acho que para a gente ter um ambiente técnico aqui, em qualquer das áreas, tá?
melhor, a gente tem que aproximar. É quando eu pergunto para vocês aí, vocês acham que tem algum caminho na cabeça de vocês que a gente consiga aproximar esses universos? Porque eu vejo ainda que são muito dissonantes, entendeu? O que vocês acham? O silêncio me preocupa, pô. Cortou um pouquinho, Bernardo, um pouquinho o final da tua Não, eu fala. queria entender, não sei se você tá me ouvindo agora direito. Poder repetir só em... Tá ouvindo, Sheila? Agora Sim, sim. não, é só para deixar claro que eu queria entender o que vocês acham e qual ferramenta a gente pode aplicar para unir os dois universos, acadêmico e áreas de empresas, entendeu? Como a gente pode melhorar esse nível aqui. Porque se a gente esperar só dos alunos ficarem experientes e tal, a gente vai ter aquele ciclo vicioso de não melhorar o nível da academia próximo, já produzindo um profissional mais ou menos encaminhado com um perfil para a empresa, entendeu? O que vocês acham? Ô, Bernardo, só Assim, para... Vai, Sheila, pode lavar. não, assim, eu acho que isso seria muito importante, porque, infelizmente, né, a gente vê que a academia caminha, parece que para um lado, e o empreendedorismo de outro, assim, né? Então, às vezes, eu tiro, assim, quando a gente está conversando por mim, quando eu saí da universidade, eu não tinha noção, né, do que era, de fato, como é que eu poderia aplicar, né, esse conhecimento, né? Aqui no estado do Pará, a gente sai da universidade, quando eu digo na minha área, com aquela, a gente é formado para pensar e preservar. Não pode tocar, não pode derrubar. Não... Só que, assim, a gente sai da universidade, a gente precisa de um carro, a gente não quer abrir mão do celular, a gente não quer abrir mão da nossa geladeira. Então, assim, como é que a gente vai produzir essas coisas se eu, infelizmente, não desmatar para poder começar na base, que é a mineração, né, que a gente diz que é a base até da indústria. Então, assim, com o tempo, dentro do mercado de trabalho, a gente vai vendo que o nosso pensamento ele precisa ter uma certa roupagem, né? Claro, tentando fazer o possível, você vai desmatar para tirar o minério? Ok, você vai desmatar, mas você vai ter uma equipe de biólogo, veterinário, para tentar mitigar teu impacto em relação à fauna. Então, é isso que a gente Ou tenta até pegar trazer. essa área e compensar Agora, uma área essa mais degradada, né, amiga? Recuperar uma APP, que ambientalmente é um ganho. Melhor você recuperar uma APP do que plantar numa área plana de pasto, entendeu? Assim, eu penso na questão de com sensibilidade, né? certeza. Com certeza. Então, unir a academia, né, com as atividades econômicas seria muito importante. Então, eu acho assim que, tipo, estágio obrigatório, por que não acontecer mais dentro, né, das empresas, até dentro das SEMAS, né, para que o profissional ele vai saindo da academia, ele já vai ter essa visão de que, de fato, não adianta eu pensar só em manter, né? A gente sabe que precisa manter, a gente sabe disso, mas a gente também precisa produzir. Então, compatibilizar isso, né, é que seria importante realmente, como tu estás falando, vincular, né, a universidade com as atividades econômicas. Bernardo, pegando esse gancho da Sheila aí, e aí nós temos sido protagonistas aqui pelo setor mineral, pelo sindicato, justamente com esse olhar e com essa preocupação e essa integração. Né? Se você pegar lá atrás, hoje nossa querida universidade lá do sul e sudeste do Pará, ela só foi para lá porque foi com curso de engenharia de mina, que na época era ligada aqui à Universidade Federal daqui, e foi uma empresa privada que foi para lá e apoiou a ida dessa universidade para lá. Eu tenho andado com a nossa querida reitora Betânia Fidalgo, da UNAMA, né? Ela já foi em Canaã com a gente, já foi em Eldorado, já foi por naquela região todinha para fazer essa união do elo da empresa com a academia, mostrando o quanto é importante essa união, né? E a Universidade Federal aqui do Pará também, aqui em Belém, nós temos ido com ela e o reitor Tourinho lá, proposto vários convênios justamente nessa linha, porque tem pouca gente sabe que lá hoje na Universidade Federal do Estado do Pará nós temos engenharia ferroviária, né? E esse menino tem que se formar e tem que ter conhecimento prático, como a Shirley falou, fazer um estágio na ferrovia Carajás ou na futura ferrovia do Estado do Pará, ferrovia paraense, tem que conhecer. Então, nós temos lutado muito para levar essas universidades junto com ela e fazer esse elo de integração com as empresas. Não é fácil, né? Tem que ter o olhar da empresa e o olhar
empreendedor daquele reitor naquele momento, né? E nós estamos fazendo isso, vamos continuar fazendo e queremos contar com o teu apoio também da associação. Tem algum comentário, Eduardo? Tem uma coisa que eu acho que é muito interessante para agregar aí, estou vendo aqui de novo o chat, essa questão de remuneração, né? Muitas falam que não podem estagiar de graça, né, por questões financeiras e tudo mais, mas assim, pessoal, sempre vai ter um jeito para a gente trabalhar. Então, eu até digo, na minha carteira de trabalho, meu primeiro emprego, eu fui operador de alto forno. Eu trabalhei, morei em Marabá, eu acabei minha faculdade, eu estava trabalhando numa siderúrgica lá em Marabá, Cozipar, foi uma das primeiras siderúrgicas de lá, e eu também estava precisando de dinheiro, então concluí o meu estágio supervisionado lá, que na época ainda existia, e acabou e faltava 6 meses para eu me formar. Eu já tinha feito todas as minhas matérias, todos os meus créditos, estava faltando só apenas o diploma. Eu não poderia ser contratado como engenheiro de controle ambiental, que foi a minha primeira atividade profissional de engenharia. E aí, é uma siderúrgica, eu tinha que entender o processo siderúrgico, porque para mim era uma coisa nova, né? A gente lá na sanitária sai formado mais em saneamento, essa parte nossa formação é muito mais parte de saneamento do que na parte ambiental. Então, para conhecer o processo siderúrgico, eu fiz o curso de alto forno, fui operador de alto forno durante 6 meses. Então, eu acho que isso abre um pouco, às vezes também a gente fica muito bitolado, não, eu só quero trabalhar com lixo, não, eu só quero ser consultor. Se a gente não abrir esse leque, a gente testar outras coisas, a gente também acaba se limitando. E eu acho que para corroborar com a discussão aí do Zé Fernando e com a Shirley, eu acho que eu concluiria exatamente isso. Eu concordo com tudo que eles falaram. Agora, a gente tem que nivelar que a nossa escola, a nossa faculdade, ela não nos prepara para a vida, infelizmente. É a nossa experiência, são os nossos contatos, são os nossos aprendizados. É isso. Pessoal, eu queria só, antes da gente passar umas perguntas rápidas para finalizar, que eu sei que a gente agendou até 5 horas aí, eu não queria tomar muito tempo de vocês, mas tem um ponto que está na nossa pauta que eu acho interessante, que além de eu perceber essa dissonância da academia com a parte acadêmica, não, a parte das empresas, como vocês acham que a gente pode melhorar o nível da legislação ambiental e até o entendimento jurídico? Aí aqui eu dou um exemplo de uma conversa que eu tenho com a Shirley por conta do trabalho que eu tenho na minha empresa que eu trabalho. Por quê? Por exemplo, lavra em reserva legal. Como é que a gente vai fazer isso com a bauxita, por exemplo? Porque a bauxita precisa avançar em áreas que tem reserva legal. Mas aí o entendimento de um diz é isso, o outro, não tem uma lei específica, o decreto não cumpre. Como é que vocês acham que a gente pode aprimorar essa questão do controle ambiental com base na legislação? Aqui eu já deixo de antemão que é uma ideia que a gente até teve, Zé Fernando, era a gente usar talvez ou a ABAL ou o próprio Semineral, enfim, para trazer um fórum para discutir isso, trazer o setor jurídico para próximo da gente, para entender e todos chegarem no nivelamento. A gente não quer, tem que fazer aquilo, não, tem que ser discutido para a gente construir um arcabouço melhor, mais fácil de entender, digamos assim. O que vocês acham? Bernardo, já está topado desde já pelo sindicato, vamos pensar junto isso, mas eu acho muito bacana trazer os jurídicos e tudo mais, mas quem faz as leis não são eles, é o parlamento, é a Assembleia Legislativa e é o Congresso Nacional. E o setor começou a se mexer nesse momento, cada vez mais, e está aí o PL 550, que o Eduardo conhece muito bem, acompanhou lá, está acompanhando, que ainda não foi aprovado, lá no Congresso Nacional, que foi feito pela senadora Leila, sobre barragem, né? E quando chegou na Câmara, foi todo modificado em parceria com o Ministério Público, a ANM, o deputado Joaquim Passarinho. Tá doido? Ia ser uma tragédia, né, Eduardo? Então, o que a gente precisa fazer? O setor já entendeu isso. Nós temos que estar junto com os parlamentares, com os órgãos ambientais e os órgãos reguladores, mostrando para o deputado. O deputado não tem obrigação de conhecer sobre mineração, sabe? O arquiteto que está lá, ele é clínico geral, né? Ou então o engenheiro que está lá para mexer com os engenheiros que está lá, ele é clínico geral, ele conhece de engenharia, mas não conhece do resto. Então, nós temos que ser mais proativos,
fazer fórum juntos, e nós já fomos aqui, criamos a Frente Parlamentar da Mineração na Assembleia Legislativa, e quando a gente rodava com os deputados aqui da Assembleia Legislativa, levava numa barragem, numa bacia, levava numa operação de bauxita, que é completamente diferente de uma de minério de ferro, que é diferente da do cobre, que é diferente de outros minerais, ele dizia, gente, eu não tinha noção disso. E aí nós vamos começar a formar, como eu falo, a geração da mineração, formar os legisladores em prol da sociedade, né, em prol da mineração. Eles vão fazer legislações pertinentes que se encaixem, e para isso nós temos que estar unidos todos, a associação, a agência com o Eduardo e a SEMA, lá para... Não é, a palavra é muito forte, ensinar, mas é ensinar mesmo, porque eles sabem como faz a norma legislativa, o PL, daquele jeito, mas o que ele coloca lá, o quanto ele pode estar inviabilizando, tá, uma operação para o resto da vida que vai gerar emprego e desenvolvimento para aquela economia. Você quer comentar, Eduardo? Na verdade, eu corroboro com as palavras do Zé Fernando, é exatamente isso. Hoje, e infelizmente, o parlamento aqui em Brasília, o Congresso, ele também não vai atrás da gente. A gente tem que ir atrás deles, porque senão a boiada passa e a gente fica. Então a gente tem que ficar sempre atenado do que está passando. Infelizmente, existem coisas por trás, até muito mais até do desconhecimento. Então, como é que você imagina? Projeto de lei onde toda mina não tem que ter barragem. Então, beleza, a areia vai continuar, a argila vai continuar, você vai acabar com todos os garimpos, você vai acabar com toda a mineração de ferro, você vai acabar, enfim, você acaba dando um tiro no pé que é muito pior para o Brasil, lembrando que a mineração é o que vai salvar a gente dessa crise, né? A mineração e agronegócio é o que vai tirar o país dessa crise que a gente está. Então, principalmente com o dólar muito alto, nossa exportação ela é absurda, então realmente isso segura muito a nossa balança comercial, né? O Pará não deixa de ser o mesmo comportamento. Então, infelizmente, uma crise dessa, eu acho que isso é um fato, para até trocar um pouco do assunto, mas é muito importante a comunicação do setor, né? Nosso setor se comunica muito mal. Então, eu faço uma analogia onde uma mineração, uma mina, ela é como se fosse uma casa grande com muro alto, que ninguém consegue ver o que está acontecendo lá dentro, porque é isso, ela é muito grande. Só quem trabalha lá que realmente conhece ela, né? Logicamente, eu acho que Carajás acaba sendo diferente, porque o nível de emprego que roda dentro da mineração é muito elevado, então ali a região acaba conhecendo um pouco mais. Mas, cara, Belém, o que Belém conhece de mineração? É baixíssimo. Tem gente em Belém que não sabe nem o que é Vale. E o pior, que até quando eu ainda estava na Vale, Zé, eu acho que 80% das pessoas que conhecem a Vale ainda falam Vale do Rio Doce. Bicho, já não é Vale do Rio Doce, tem mais de quase 10 anos. Eles chamam de Vale do Rio Doce. Eu acho que foi 2011, né, Zé? 2011 que deixou de ser Vale do Rio Doce. Isso. Quase 10 anos ainda chamam de Vale do Rio Doce. Então, assim, a comunicação do setor, ela também é muito ruim por um medo muito grande, porque o nível de especulação, o nível de espertalhão que tem dentro do setor tentando tomar proveito é muito grande. Então, muitas empresas, principalmente na fase de pesquisa, acabam concentrando muita informação para ninguém saber, ninguém vir me alfinetar, ninguém vir querer tirar o pedaço. Então, momentos como uma pós-crise, como foi Mariana, como foi agora principalmente Brumadinho, por causa, logicamente, das mortes, né, que foram realmente absurdas, isso traz mais à tona o quanto a mineração tem que se comunicar. A mineração, ela é a indústria das indústrias. Se a gente não tivesse mineração, a gente não estava tendo esse diálogo agora. Se não tivesse direção, eu não estava conseguindo ler direito agora. Então, a partir do momento que a sociedade toda entender isso, ela reconhece que a mineração ela é uma atividade essencial, que ela precisa ser feita, mas ela precisa ser feita com mais cuidado, com todo cuidado, na verdade, ela tem que ser feita sustentável e ela tem que ter uma melhoria na sua qualidade e até exatamente na questão de emprego, treinar mais as suas pessoas, capacitar e comunicar. O pior da comunicação é a falta de comunicação. Então a gente tem que vencer isso. É isso aí, Eduardo. Chile, quer comentar alguma coisa?
Eu concordo plenamente com o Eduardo. É uma coisa que eu converso muito com o pessoal da mineração, né? Quando eles agendam reuniões e tal, eu sempre falo isso, gente, vocês não se comunicam, vocês não falam da atividade de vocês, né? A gente vê, assim, quando a gente participa de audiências e tal, né? Com outros órgãos, sempre apontam, né? A mineração degrada, mas se você olhar, por exemplo, a gente tem um empreendimento em Marabá. Se você fizer uma análise de paisagem, onde a mineração está, você vê uma grande quantidade de floresta. Fora dessa área da mineração, está tudo desmatado. Então, assim, ele não vou dizer que ele conserve porque ele quer, mas ele tem a obrigação de recuperar, né? Então, ele acaba diminuindo aquela pressão. A gente tem empreendimento que começou a operar numa área de desmatamento e, hoje em dia, por diminuir a pressão do desmatamento, porque a mineração ocupou, tem animais aparecendo no local que antes nunca mais tinham visto. Então, acaba trazendo, querendo ou não, de uma certa forma, traz um pouco de conservação, digamos assim. Então, eu concordo plenamente com o Eduardo. A mineração, ela não comunica, principalmente na sua importância, né? Ele estava falando, se eu não tenho a mineração, eu não tenho nem a geladeira, eu não tenho celular, eu não tenho o medicamento, né? Eu não tenho respirador. Então, eu acho que isso é muito importante, viu, Zé Fernando? Estimular com que o empreendedor de mineração que comece a se comunicar mais, mostrar mais da sua atividade. Eu acho que isso é extremamente importante. Vocês estão cobertos de razão, e é nessa linha que justamente o sindicato, quando a gente entrou, começou a fazer, porque era um desconforto meio enorme. Eu, por ser funcionário de uma empresa de mineração, que me enche de orgulho, que é a Vale, né? Quando a gente assumiu o sindicato, era justamente isso. Se mineral tinha em caixa muito recurso de coisa feita de mineração para minerador. E cadê a sociedade? Como é que a sociedade vai saber, como o Eduardo falou muito bem, que está no óculos dele, que está no remédio, que está na casa onde a gente mora, que está no carro, né? Então, essa comunicação, e não adianta estar mostrando mina, ninguém quer ver cava. Tem que mostrar a importância da mineração na vida da sociedade e das pessoas. Porque se tem muita gente que é pop, nós somos top, como o Eduardo falou, porque é o primeiro, a indústria mãe, não tem conversa, sabe? E esse está ganhando força agora cada vez mais com o Conselho de Mineração, lá o Comin, lá dentro da CNI, que chamou todo mundo lá para dentro, é o Sindicato da Mineração do Pará, é o Sindiestra de Minas Gerais, é a BAL, é o IBRAM, todo mundo lá, e o Comin unificando, e vai sair campanha justamente mostrando essa importância, né? Senão a gente não vai formar, como eu digo, a geração da mineração. E além da comunicação, é estar junto com a universidade. Você tem que estar lá. A UNAMA agora está fazendo o mestrado profissional dela, né? Para quem tem mestrado, é muito bacana. Agora criou esse elo do mestrado profissional, que vai justamente no problema daquela empresa. E as empresas, com esse olhar, estão começando a investir cada vez mais nesses profissionais para levar a solução para dentro das suas empresas, com pesquisas bem feitas. Tem pesquisa agora, inclusive, sobre mineração, sobre Canaã, lá, sendo feita lá na UNAMA, para mostrar justamente isso para a sociedade, tanto acadêmica como a sociedade como um todo, fora da academia. Senhores, eu queria aproveitar esse contexto para a gente iniciar o encerramento. Eu queria falar que são as duas paixões que eu tenho de profissionais, licenciamento e mineração. Né? Por coincidência, eu comecei a trabalhar com isso lá na Gemina, com o nosso amigo Ronaldo Lima. E de lá para cá é só um mundo que vai abrindo, a gente vai percebendo as coisas diferentes, vai melhorando, vai vendo o quanto que isso se reflete na vida das pessoas, não só da comunidade afetada, mas do estado que recebe o imposto, da nação que pode fazer uma rodovia, ou enfim, a ferrovia que passa, que tem os ganhos, enfim. É nisso que eu acho que o Eduardo e que a Shirley trazem para o Semineral, que são tantos os ganhos que a gente não vê um retorno assim imediato na percepção das pessoas. Então eu venho lutando com isso também. Dentro da associação também eu trago essa oportunidade de fazer seminários para os sócios ou para os engenheiros ambientais, falar de mineração, falar de licenciamento, porque se tem algo que embasa a profissão do engenheiro ambiental é aquela palavrinha bonita, né, que é sustentabilidade. E aonde a gente consegue ver na prática isso? No licenciamento, que a gente tem os três meios, a gente tem o papel socioeconômico e o papel ambiental.
Tá? E a mesma coisa na mineração. Claro que tem minerador ruim, como em qualquer coisa tem. Tem um minerador de areia que vai seccionar o lençol freático e vai inundar uma área. Tem minerador que vai atropelar a fauna, mas não vai reportar para o órgão ambiental. Então a gente tem isso. Mas a ideia aqui, eu acho que vocês ajudaram bastante nisso, é a gente trazer essa discussão e eu queria que fosse a primeira de muitas, que a gente pudesse talvez entrar na academia, entrar na SEMAS, falar com os servidores, porque só na discussão e nessa troca de experiência que a gente consegue melhorar o cenário. E eu acho que o Pará agora, simbolicamente, assumindo o primeiro lugar na mineração, talvez mostre que a gente precise, inclusive a questão que o Eduardo falou, da linha parlamentar. A gente não tem uma frente parlamentar, a gente não tem um parlamentar propriamente que abrace sustentabilidade, ou seja, do desenvolvimento sustentável, não da preservação, ou seja, mineração é conservação, ela vai agir no meio. Então, essas discussões elas têm que sempre vir para o lado técnico, porque só assim que a gente consegue conversar com outros técnicos e também embasar a percepção da sociedade. Assim, eu como engenheiro ambiental, eu acho que o nosso papel ele foi atingido aqui. Eu agradeço em meu nome da associação. Tá? Eu agradeço a todos aqui, ao Eduardo, ao José Fernando e a Shirley. No final a Shirley teve um problema ali com o vídeo dela, mas está o nome dela aqui representando, tá, amiga? Eu queria que vocês pudessem fazer suas considerações finais e eu vou só pescar aqui umas perguntas, porque o Eduardo foi respondendo algumas coisas ali no chat já de antemão. Mas, por exemplo, Shirley, tem uma aqui. A Érica pergunta que a mineração foi um dos poucos itens, os poucos atividades que continuou com as suas atividades, até aumentando durante a pandemia. Como é que a SEMAS vem fazendo para manter a análise desses processos de licenciamento? Chile? Cortou, Bernardo, boa parte da Não, tua fala. Eu tô tentando te avisar não, aqui mas que eu a tô fala foi ouvindo bonita, tá? Não se cortado. preocupa não. Mas assim, a pergunta que a Érica fez é como que a SEMAS vem trabalhando na época de pandemia, uma vez que cresceram a demanda, as pesquisas, o protocolo, etc. Olha, nós estamos trabalhando em home office, né? Mas, por incrível que pareça, trabalhando muito mais do que quando estamos presencialmente na secretaria. O que a ferramenta que a gente mais está usando é falando direto com o empreendedor via WhatsApp, fazendo videoconferência. Então, assim, a gente está fazendo o possível para não deixar de fazer o nosso trabalho, de dar assistência. Então, o que a gente mais está se valendo, né, nesse momento é a conversação mesmo, né, diretamente com o empreendedor, através de e-mail, videoconferência, e a gente vem conseguindo atender as demandas, graças a Deus. Tem só uma pergunta aqui técnica, Shirley, você está ouvindo? Há alguma previsão de licenciamento ambiental para pesquisa mineral sem guia de utilização de forma simplificada, visto que a atividade é apenas para conhecer anomalia geológica e de baixo impacto? Foi até como eu vinha falando, né? Foi bom tocar no assunto. A gente tinha uma ferramenta que se chama o Simples, né? E a gente tinha elaborado todo um procedimento para que o licenciamento de pesquisa mineral ela possa ser feito através de licenciamento declaratório, né? O próprio empreendedor entra no sistema, faz o upload das suas informações e a licença é gerada. Claro, a gente precisa ter a noção de que a pesquisa mineral, que é realizada em área de floresta, né, floresta ombrófila, então a gente tem um porte de vegetação mais alto, e aí quando ele precisar fazer pesquisa mineral em áreas de vegetação que ele vai precisar de supressão de vegetação, aí ele vai precisar entrar com o documento, né, de fato, pedindo autorização para esse desmatamento. Mas em áreas de pastagem, ele pode trabalhar no declaratório. Por que isso não foi para frente? Como eu estava falando, a exigência do CAR. O empreendedor entrava no sistema e chegava um momento que o sistema pedia o CAR. E aí não adiantava de muita coisa. O empreendedor teria que ir lá do procedimento normal e fica emperrado porque precisa ter o CAR, né? Imagina o que é para o empreendedor de mineração hoje
ter o CAR. Ele só vai fazer pesquisa mineral, né? Aquele negócio, não sabe nem se a pesquisa vai dar certo. Então, no máximo, ele tem a anuência do superficiário. Mas aí se esbarra no CAR e ainda estamos com esse mesmo problema, apesar de nós termos um parecer orientativo da PGE sobre o assunto, ainda tem muito processo de mineração, de pesquisa mineral simples, que fica travado por conta da exigência do CAR. A gente já fez todo o procedimento para fazer autodeclaratório, mas, enfim, o procedimento não segue. Eu acredito que agora, até o meu diretor entrou em contato comigo hoje, perguntando sobre a pesquisa mineral, eu passei para ele. Eles estão começando a rever isso de novo, eu espero que vá para frente, para que a pesquisa mineral nem só fique demorando demais para fazer, e que nem imagino que é o demandar de um analista que trabalha lá na mineração, que precisa analisar uma barragem, precisa analisar uma IARIMA, eu tenho que demandar um processo de pesquisa mineral para ele analisar. Né? Então, enquanto que no máximo eu precisaria alocar o biólogo, o engenheiro florestal para analisar o impacto disso na vegetação, que mesmo sendo pesquisa mineral simples, tem um certo impacto se for em área de vegetação fechada. Então, eu espero que daqui para frente, né, consiga se desengatar esse tipo de coisa. Enquanto não desengata, o processo de licenciamento para pesquisa mineral continua sendo da mesma forma, entra com o processo e a gente tem que analisar. Certo, Eduardo, uma pergunta para você aqui, basicamente para você, o Paulo Melém comenta assim: no Amapá temos muitas áreas de uso sustentável e que os gestores de florestas não permitem nem a pesquisa. Acho que 70% dos processos minerais do Amapá estão dentro de floresta. O que você consegue ver que pode ser feito? Infelizmente, assim, aí como eu conheço bastante de pesquisa e da parte ambiental, é uma avaliação equivocada do que eles estão fazendo, né? Qual é o impacto de uma pesquisa mineral no ambiente? Você fazer sonda, você fazer abertura de picadas, ou seja, eu acho lamentável esse tipo de ação, infelizmente. Se conhecessem a realidade, é isso que vem... talvez essa comunicação, esse alinhamento, né? Porque a empresa, né, não leva esses técnicos lá para olharem realmente como uma pesquisa em campo, que ainda tem que às vezes ainda tem essa diferença de relacionamento entre o órgão ambiental. Né? Você tem, por exemplo, a Shirley que faz o licenciamento e a equipe que faz a fiscalização é outra. Né? Às vezes essa estruturação interna acaba trazendo esses problemas em relação a realização da atividade em si. Então, isso é falta de conhecimento e, infelizmente, acaba prejudicando. A minha esperança é que nessa interação que a gente está tendo com o IBAMA, até, se o IBAMA fizer essa cartilha de geração de risco por atividade, talvez isso realmente dê uma nivelada muito pesada, isonomia nos órgãos ambientais e resolva esse problema. Só tirar aqui. Bom, basicamente as pessoas aqui, também o pessoal do Del Príncipe está agradecendo lá o anuário, o Zé Fernando, dizendo que foi uma ferramenta muito importante, tá? O pessoal do Del Príncipe lá de Marabá. As pessoas estão aqui... Querida, Del Príncipe é onde que fica. Marabá é uma cidade muito querida daquela região e Del Príncipe é o nosso hotel. Já fiquei lá também bastante, lá pela Vale, pela Dalcorne, até pela Votorantim também. Basicamente é isso, pessoal. As pessoas aqui recorrendo, dizendo que é importante valorizar o servidor público, aproximar da academia, é o que a gente falou aqui. Então, mais uma vez, eu encaminho para os agradecimentos aí de vocês, as finalizações e vamos lá. Ô, Eduardo, pode começar, por favor. Eduardo, acho que tá mudo aí. Desculpa, é realmente muito rica esse nosso debate aí, muito bom falar com amigos aí, que até fazia tempo que eu não falava com a Shirley, Zé Fernando, de vez em quando a gente ainda se encontra, mas é realmente muito esclarecedor, né? Participei bem ativo aqui do chat do YouTube, realmente são perguntinhas às vezes até besta, que é um simples respostazinha de um parágrafo que consegue resolver e acalmar o setor. Então realmente estar aqui faz parte do nosso trabalho. Essa já é a minha terceira live da semana, amanhã ainda tenho mais uma também, então realmente faz parte
e espero que todos tenham tirado proveito e acompanhem a gente nas redes sociais. Eu sou muito ativo no LinkedIn, coloco as nossas novidades no meu LinkedIn, temos um LinkedIn da NM também, nosso site está sempre atualizado, todo dia praticamente está tendo notícia, então nos acompanhem, nos mandem e-mail, que ficamos aqui à disposição, e obrigado, Bernardo, pelo convite aí, fico para a próxima também. Beleza, obrigado. Vamos lá, Zé Fernando, suas considerações, por gentileza. Bom, Bernardo, primeiro agradecer a você pelo convite e a associação, né, por esse bate-papo com um amigo muito querido, que é o Eduardo Leão, né, um amigo muito querido mesmo, e a Shirley também, que é uma amiga querida também, para fazer esse bate-papo de esclarecimento, né, mostrar o que nós estamos fazendo, o que o setor mineral vem fazendo de forma séria, correta e sustentável aqui no estado do Pará. O Sindicato das Indústrias Minerais do estado do Pará só tem a agradecer a você, Bernardo, e a todos, né, e dizer um muito obrigado pela gestão da NM, porque tem feito a diferença, né, Eduardo, leve a todos os seus pares, mas você como paraense, como eu falei no cominho, o nosso Papa Chivé daqui, merece o elogio através de você, toda a diretoria da agência, e Shirley também, o nosso muito obrigado pelo apoio, pelo comprometimento, pela seriedade que você trata os assuntos da mineração, você, o nosso querido secretário Rodolfo, e o nosso secretário Mauro lá e toda a equipe. E estamos sempre abertos, Bernardo, o que for preciso, porque, como eu digo, o Pará é um bebê ainda em mineração, é um estado continental, e nós temos que estar formando a geração da mineração aqui nesse estado, e só vai ser formada se tiver esse diálogo franco, aberto, com todos os entes, como nós estamos fazendo aqui, nesse novo normal, né, como o Eduardo falou, é as lives, é as redes sociais, nos acompanhem lá no Cimineral, tem o site do Cimineral também, tem o meu pessoal, e vamos estar trocando informação, conhecimento, que todos ganham, todos aprendem e o Estado se desenvolve. Muito obrigado. Zé Fernando, te agradeço. Queria só deixar público aqui que eu tenho uma experiência bem positiva com o Zé Fernando. Eu fiz um curso na universidade, que quando eu vejo entrar na sala o presidente do Cimineral, eu falei, peraí, tem uma coisa errada, que ele errou de evento aqui, eu acho. Então, o cara foi assistir um curso que eu fui falar sobre licenciamento na mineração. Muito obrigado, viu, pela sua presença lá e aqui também. Você é meu professor, posso falar em público aqui, ó. Você é meu professor. Quem sou eu? Minha amiga Shirley Prata aqui, representando a SEMA e representando essa visão ambiental a favor da sustentabilidade, mas do desenvolvimento. Agradeço a sua presença aqui, minha amiga. Trabalhamos juntos, eu sei da sua índole, sei da sua visão e a sua luta por uma SEMA mais técnica. Te agradeço, então, se você puder fazer suas considerações finais, agradeço. Eu também quero agradecer muito, né, a oportunidade da gente poder, é uma oportunidade, a gente fala que tem que mostrar um pouco mais da mineração, então qualquer oportunidade dessa a gente tem que aproveitar, né, agradecer também ao Eduardo, ao Zé Fernando, por estar aqui debatendo esse assunto com eles, né, é muito bom a gente ter um paraense na ANM, até a nossa relação com a ANM melhorou bastante, isso ajuda muito, né, nos procedimentos do órgão. Eu queria fechar aqui, né, dizer assim que por trás do meu trabalho tem toda uma equipe, né, a gente se esforça bastante, infelizmente ainda existe aquele rótulo, né, de que o servidor público não é tanto de trabalhar, mas eu tenho uma equipe que trabalha pra caramba, né, eu tenho muito a agradecer a eles. E outra coisa muito importante, que esse potencial do estado do Pará, de mineração, que isso não passe de uma forma ruim no sentido de desenvolver, sabe? A nossa maior preocupação chega assim, me dá tristeza da gente emitir licenças, claro que a gente tem que fazer o nosso papel do controle ambiental, mas você vê o município não desenvolver. Então, assim como, né, eu faço aqui meu apelo, o Ministério Público, né, claro, no seu papel, a gente tem tanto ofício para responder quase que diariamente, né, sobre as atividades em si, mas que também comece a olhar as prefeituras, né, esses royalties todos aí, acho que o Estado ele precisa desenvolver, não adianta a atividade de mineração vir, passar aqui pelo Estado e os municípios não desenvolverem, né? Eu acho que isso é uma coisa que angustia não só a mim, como toda a equipe que trabalha comigo, sabe? A gente, quando faz a vistoria técnica, depois de anos de empreendimento, a gente faz a vistoria técnica e vê que o município ainda não está aproveitando aquilo, é algo que nos entristece.
Então, finalizando, né, eu agradeço muito aqui a oportunidade e pode contar quando precisar, a gente está por aqui. Obrigado, Shirley. Obrigado a todos. Na véspera do Dia do Meio Ambiente, essa conversa acho que trouxe e vai ficar salvo aqui no YouTube da associação, tá? Então a gente vai deixar esse conteúdo disponível para quem quiser acompanhar depois, tá? Claro que eu vou cortar a parte do eco do início, que ficou ruim, mas enfim. Agradeço de novo a todos. Obrigado a quem está até agora assistindo aí. Agradeço a todos os engenheiros ambientais, sanitaristas e geólogos que participaram daqui do chat com a gente. E eu acho que o objetivo tem que ser sempre esse, conhecimento e troca de experiências. Obrigado a todos aí. Um abraço. Grande abraço, boa tarde. Um abraço, tudo de bom.